No dia 15 de novembro de 1889, uma pequena guarnição militar marchou até a Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Na nossa realidade, esse evento derrubou o Império e instaurou a República. Mas imagine que, nessa linha do tempo alternativa, os planos dos conspiradores tivessem vazado poucas horas antes. A Guarda Imperial, leal à coroa, neutraliza o movimento antes que ele ganhe as ruas. O golpe fracassa, a ordem é mantida, e o idoso imperador Dom Pedro II permanece no trono. Anos mais tarde, com a sua morte, o Brasil testemunha um evento inédito. A princesa Isabel é coroada como a primeira imperatriz regente do país. O Brasil entra no século XX sob uma monarquia parlamentar estável e consolidada. Para quem vive na nossa realidade, marcada por dezenas de revoltas, constituições rasgadas, golpes de Estado e ditaduras militares, a continuidade da coroa parece um cenário de outro planeta. Mas quão diferente seria a nossa história se a República nunca tivesse acontecido? Como seria a política, a economia, a cara das nossas cidades e o nosso peso no cenário internacional se o Brasil ainda fosse um império em pleno ano de 2026? Para compreender o impacto dessa realidade, precisamos analisar o maior trunfo que a monarquia oferecia ao Brasil: a estabilidade institucional. Sendo a única grande monarquia parlamentar das Américas, operando em moldes muito parecidos com o Reino Unido na Europa, o país teria evitado as rupturas políticas traumáticas que assombraram a nossa República Real. Sem as crises de sucessão e os fechamentos de Congresso, o Brasil teria se tornado o porto seguro definitivo para o capital internacional na América do Sul. A nossa industrialização, que na vida real avançou de forma lenta e tardia, teria sido antecipada em pelo menos 50 anos. A moeda do Império seria uma das mais fortes e respeitadas do mundo, atraindo uma onda de investidores e de imigrantes europeus altamente qualificados e em número muito maior do que recebemos na nossa história. O Brasil teria construído uma infraestrutura colossal ainda na primeira metade do século XX, interligando os seus extremos por malhas ferroviárias robustas. Nós não seríamos conhecidos apenas pelo nosso tamanho territorial, mas sim como uma potência industrial e financeira agressiva no hemisfério sul. O reflexo dessa riqueza mudaria drasticamente a estética e o urbanismo do país. O Rio de Janeiro permaneceria como a capital oficial do Império, mas com uma cara completamente diferente. Em vez do crescimento desordenado que marcou o século XX, a cidade teria passado por planos diretores rígidos e preservacionistas. Os palácios imperiais, como o de São Cristóvão e o do Catete, seriam os centros vibrantes da diplomacia global. A arquitetura clássica da época imperial estaria integrada a arranha-céus modernos e sustentáveis, transformando o Rio na autêntica Paris dos trópicos. A cidade de Petrópolis, na Serra Fluminense, seria o coração político do país durante os meses de verão, abrigando embaixadas de todo o mundo, e no centro de tudo isso, a família imperial brasileira seria uma das dinastias mais influentes, ricas e vigiadas pela mídia global, dividindo as atenções do planeta e as capas de revistas de celebridades com a própria realeza britânica. O turismo e a diplomacia cultural seriam ferramentas de poder gigantescas para projetar a imagem de um Brasil sofisticado e imponente. No entanto, para que essa história alternativa seja realista, precisamos olhar para as profundas cicatrizes que o Império teria que carregar. A abolição da escravidão em 1888, através da Lei Áurea assinada pela princesa Isabel, quebrou a base econômica dos grandes fazendeiros de café, os chamados barões do café. Na nossa realidade, essa elite agrária derrubou a monarquia por vingança. Na linha do tempo onde a monarquia sobrevive, esses fazendeiros ricos e influentes teriam se tornado a oposição mais feroz e perigosa dentro do parlamento.
O Brasil do início do século XX enfrentaria décadas de conflitos agrários violentos, crises políticas agudas no Congresso e tentativas constantes de sabotagem econômica por parte da velha elite escravocrata. O parlamentarismo imperial seria um eterno jogo de xadrez, onde a coroa precisaria mediar a transição de uma economia agrária para uma industrial, enquanto lidava com a enorme desigualdade de uma população recém-liberta que exigia terras, direitos e inclusão social. A sobrevivência da monarquia não significaria a ausência de problemas, mas sim que os problemas seriam disputados dentro de um parlamento e não na ponta de baionetas ou tanques nas ruas. Ao pousarmos no ano de 2026, veríamos um Brasil radicalmente transformado pelas suas escolhas históricas. Um país que preservou as suas tradições heráldicas e a sua pompa imperial, mas que se transformou em uma potência multicultural, tecnológica e economicamente devastadora. A existência da monarquia nos mostra que o destino das nações não está escrito nas pedras, mas depende inteiramente da solidez das suas instituições e da sua capacidade de resolver conflitos sem destruir as próprias bases. A República não nos transformou magicamente em um país moderno, assim como a monarquia não teria criado um paraíso perfeito. Mas pensar nesse cenário nos faz refletir sobre o preço que pagamos pelas nossas constantes rupturas e pela falta de um projeto de nação a longo prazo. O Brasil imperial do século XXI é um espelho daquilo que poderíamos ter sido se tivéssemos escolhido o caminho da continuidade e do amadurecimento institucional. E para você? Você acredita que o Brasil estaria melhor hoje se a monarquia parlamentar nunca tivesse sido derrubada? Ou as crises sociais da época teriam quebrado o país de qualquer forma? Deixe a sua teoria aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os nossos próximos cenários alternativos e até o próximo vídeo.